Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada ao vivo, com os alunos assistindo eu falando sobre o assunto, né, e serve como material de revisão para quem está matriculado no curso. Essas aulas também são gravadas numa ordem lógica, né, uma ordem cronológica, que os alunos assistem essa ordem cronológica dentro da plataforma Canvas, e eu estou tentando, na medida do possível, colocar essa ordem cronológica numa playlist dentro do YouTube. Se você assistir as aulas na ordem, talvez faça mais sentido. Lembrando também que os alunos que vêm essa disciplina já viram Assets 1 e tem assuntos que eu não vou voltar, porque estão gravados em Assets 1 e os alunos têm acesso a essa disciplina. Então, toda vez que eu citar alguma coisa de Assets 1, eu só vou falar assim, está em Assets 1. Né? Vocês podem sempre voltar naquelas aulas para conferir. Tá? E o primeiro assunto de Assets 1 que eu vou falar, eu tenho aqui um kit de assets que eu geralmente uso em Assets 1, né, que é são os power-ups do meu jogo que nunca existiu, né, jogos que eu nunca fiz. Então eu tenho aqui uma caixinha, que seria de onde sairiam os meus power-ups, uma tábua que vai ser usada como partícula para quando a caixa explodir e voar as partículas de tábua, e os 3 power-ups que eu estou disponibilizando para o meu player, né? Tipo uma bomba, uma estrela e um míssil. Se a gente fosse pensar em termos de lógica de game design, a bomba seria o power-up que eu dropo para trás, o míssil seria o power-up que eu dropo para frente, e a estrela seriam pontos ou power-up, ou tipo, sei lá, ganhar velocidade, ou então só um coletável para contabilidade. Então é um kit de power-ups, né? Então esse é meu asset kit. Então, apesar deles serem objetos muito diferentes, eles fazem parte de um mesmo contexto. E esse é o primeiro aspecto que a gente fala sobre a criação desses assets que a gente vai pintar aqui, que é legal que os assets que você vai colocar no mesmo atlas, numa mesma imagem, façam parte do mesmo contexto. Facilita muito. Toda vez que eu precisar puxar a minha lista de power-ups, eu vou puxar uma imagem só e eu vou puxar esses 5 objetos. Outra coisa que é importante notar é que esses modelos já foram passados pelos ajustes de modelagem. É fundamental que vocês façam ajuste de modelagem. Todos eles estão com a rotação em 0 em escala em 1, tá? Se não tiver assim, o UV vai abrir deformado, tá? Aí, quando a gente abre o UV, ele usa os valores de escala para calcular a abertura de UV. Então, se o UV não tiver uniforme, ele vai abrir distorcido. E também ele vai usar esse valor para contabilizar. A rotação também ele vai usar a rotação para considerar onde que é o ponto inicial de abertura de UV. Então, se tiver rotacionado 90 graus, ele talvez abra um modelo deitado ou torto em relação à sua perspectiva. Então, isso afeta também. Tá? As origens estão posicionadas no centro do objeto, né? Então são power-ups, eles vão ficar provavelmente rodando aqui na cena, né? Então tudo bem ser no centro. Esses objetos eles não possuem material, nenhum deles possui material, nenhum deles possui UV, né? Nem cor de vértice, então eles são objetos que são só a modelagem. Tá? Meu plano aqui é abrir o UV desses objetos, mas algumas coisas eu já quero fazer antes de abrir. São práticas, não vou falar que são boas práticas, porque boa prática sempre depende do contexto que está inserido. Mas são práticas que podem ajudar a compreensão do processo na etapa que a gente está de abertura de UV. Então, eu vou fazer, antes de abrir o UV, eu vou colocar um material nos meus objetos, para eu poder ver o resultado da textura enquanto eu abro o UV. Então, eu vou criar uma imagem, vou criar um material e vou encaixar tudo isso nesses objetos para quando eu for abrir no UV, eu ver o nível de deformação que está acontecendo nos meus UVs. De novo, não é obrigatório fazer isso, você não precisa fazer isso. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, talvez até recomendo que você não faça. Então não vou nem falar que isso é uma boa prática de mercado ou nada do tipo, não. É só uma boa prática para aprendizado. Tá? Então se você está aprendendo, talvez seja interessante você ter esse acesso. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou ir para minha aba de shading. Não tenho aba nenhuma aqui, porque eu apaguei todas. Honor, não tem problema. É só clicar nesse mais aqui que tem um Add Workspace. Eu vou adicionar o Workspace Shading. Tá? Geralmente o Workspace Shading vem por padrão no Blender. E eu aqui fiz a louca de sair apagando tudo. Né? Eu fui lá clicando com o botão direito e apagando todos eles. Então, vamos criar de novo. Então, vou começar pelo Shading. Tá? Eu não tenho nenhum material aqui, ou seja, não existe nenhum material no meu
aqui no meu objeto. Eu vou criar um material, eu provavelmente vou precisar só de um material para todos eles, talvez eu queira 2 materiais, se eu quiser transformar isso aqui em emissivo, né, ou talvez a estrela em emissivo, mas a princípio, como eu quero só abrir o V para texturizar, eu vou trabalhar com um material só. Se eu precisar no futuro, eu crio um índice de materiais. A gente viu o índice de materiais em Assets 1. A gente viu também como é que faz o ajuste de modelo para entrega em Assets 1. Todas as configurações de orientação que eu citei aqui estão em Assets 1. Cada objeto numa coleção, para facilitar exportar o FBX. Então, tudo isso aqui a gente já viu. Tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa caixa aqui, vou criar um material novo. Esse material aqui, eu vou chamar de Power Up Material, né? Ou Temp. Eu gosto de usar Temp porque eu não uso esses materiais no motor, eu uso um material criado no motor, então eu uso Temp. Mas se você vai extrair e usar esse material no motor, uma boa prática é colocar Material ou Mats no final para poder localizar todos os materiais com uma busca mais fácil. Tá? Então, isso aqui é uma forma de indexar bem os conteúdos. Dentro desse Power Up Material, eu vou ter aqui uma cor básica, né, que eu não vou mexer, porque essa cor básica vai ser, na verdade, a cor de uma textura. Tá? Então, eu vou adicionar uma textura do tipo imagem. Tá? Então, eu vou adicionar textura do tipo imagem. Estou deixando um tempo para quem quiser dar pausa no vídeo e dar print na tela também, né? Então, deixando um tempo aqui. Aqui eu vou colocar a minha cor conectada ao objeto. A gente vai ver que tem uma cor preta acontecendo nesse objeto, porque não tem nenhuma imagem criada. E aqui é interessante eu colocar um input do UV, mesmo que eu não tenha o UV aberto. Então aqui eu vou adicionar um input UVMap. Vamos fazer de novo, em slow motion. Adicionar input UVMap. Então isso é um input de dados que vem do modelo. Aqui eu não tenho nenhum UV, né? Eu provavelmente vou ter um UV chamado UV map, mas eu vou esperar eu criar para poder alinhar isso aqui. Então, esse arranjo aqui é o arranjo bom para a gente poder pintar a textura e colorir. Isso é um bom arranjo. Né? Eu tenho o UV, a imagem, a cor, né, recebendo a imagem, e isso indo para a superfície. Então, essa é uma boa montagem. Tá? E aqui eu vou criar uma imagem específica para poder trabalhar com a minha abertura de UV. Não é uma imagem que eu quero pintar nela, ou se eu for pintar nela, eu vou pintá-la toda por cima com um baldinho de tinta, sei lá, com uma cor só. Mas enquanto eu estiver abrindo o UV, eu vou usar uma imagem nova. Eu quero fazer tudo num tamanho, todos eles numa imagem num tamanho pré-definido. Eu não fiz a conta de qual é o tamanho dessa imagem. Eu tenho uma imagem que é a imagem que eu peço para entrega de trabalho, eu não lembro o valor dela, então pessoas fiquem atentas aos critérios de avaliação, ver qual é o tamanho da imagem que eu estou pedindo lá. Mas a conta mesmo que eu tenho que fazer é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a minha tela do jogo. Aliás, deixa eu fazer bonitinho para não ficar nenhuma margem de... Deixa eu colocar minha anotação na minha tela. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui, ó, é a altura total da tela do meu jogo. Tá? E vamos imaginar que essa tela de jogo, ela é Full HD, ou seja, eu tenho 1080 pixels de altura. O jeito para eu descobrir qual que é o tamanho que eu preciso da textura para esses objetos é pensar qual que é o tamanho máximo desse objeto em cena. Então, se o meu tamanho máximo do objeto em cena, vamos pegar a caixa, se o tamanho máximo do meu objeto em cena é isso aqui, ó, né? Então, a textura da minha caixa precisa ter esses 1024 pixels de altura, né? Para eu poder preencher de textura e acabamento. Então, eu provavelmente precisaria de uma textura onde cabe 1024 pixels aqui nessa pintura. É um objeto que preenche a tela inteira. Pô, se eu vou abrir essa caixa, eu consigo abrir todas as faces no mesmo lugar, então talvez uma imagem de 1024 por 1024 seja o suficiente para eu abrir a textura dessa caixa. Talvez eu não precise de uma imagem maior do que essa. Se meu objeto vai aparecer metade da tela,
Se esse é o tamanho máximo que vai aparecer, então 512 por 512. E vocês vão ver que eu não estou pensando nunca na minha caixa aparecendo em 3/4 de tela, porque a gente entra num problema matemático aqui. A gente usa só a potência de 2 para criar as coisas. Então, as minhas imagens vão ter o tamanho de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. E a gente não usa tamanhos fracionados de imagem. Então, se eu tenho um objeto que precisa de 768 pixels de altura, eu vou criar uma imagem de 1024. Se eu preciso de um objeto que precisa de 1080 pixels de altura, eu vou ter que criar uma imagem de 2048, porque eu vou criar sempre na potência de 2. Então, para simplificar a vida aqui, eu estou indo só nas frações, né, que encaixam com isso. Né? Mas é isso, se meu objeto ele tem um tamanho grande na tela, ou seja, vai preencher bastante da tela, uma textura de 1024 é o que eu preciso para preencher isso aqui. Se meu objeto vai aparecer pequenininho assim, ó, tipo, sei lá, 1/10 de tela, então 128 pixels é o que eu preciso para essa caixa. E eu não preciso mais do que isso. Então eu poderia pintar tudo em 128 pixels. E aí, é possível que um pintor de textura fale, não, mas 128 pixels é muito pouco, eu não vou conseguir pintar os detalhes. Verdade, muito justo. A recomendação então é a seguinte, se você precisa de mais espaço, usa o dobro do tamanho, mas nunca o triplo ou o quádruplo. Então, eu preciso de 128 pixels, e esse é o tamanho que eu vou exportar massa. Então faz sua textura no máximo a 256. Porque se você fizer uma textura muito grande e reduzir, vai consumir com os detalhes. O contrário também não é legal. Se você precisa de uma imagem grande e você pintou pequeno, se você der uma escala, vai ficar borrado. Então, se você escala para cima uma imagem demais, você vai borrar sua textura. Se você escala para baixo demais sua textura, ela perde as informações. As informações começam a se sobrepor. Tá? Então, aqui, eu quero pôr 5 objetos numa mesma textura. Todos os objetos são power-ups, então todos eles devem ter algo em torno de 256, no máximo. Né? Então, talvez nem isso. A gente está fazendo runner, então estou considerando muito que a pessoa vai trombar na caixa. Então, eu estou pensando numa situação dessas. No shooter, talvez eu usasse 128. Num shooter, né? A caixinha está lá na tela, então eu estou passando com a minha navezinha, tem 1 milhão de tiros na tela. Em 2 eu vou fazer a caixa pequenininha num shooter. Num runner, a gente tem muito runner que o cara está correndo em direção aos obstáculos. Então, talvez essa caixa fique um pouco maior. Então, 256 deve dar. E eu tenho o quê? 5 objetos para encaixar numa imagem. Eu vou provavelmente distribuir numa imagem de 1024 por 1024 esses objetos todos. Então, a minha imagem ela é a soma desses blocos de 256. De novo, façam a conta do objeto de você, qual que é o tamanho que vocês precisam, quando estiver fazendo para jogo. E quando estiver fazendo para disciplina, lembra, eu já pedi um tamanho específico lá nos critérios, segue o tamanho pedido específico. Mas vamos lá. Então, eu quero criar uma imagem nova, eu vou chamar ela de Power Up. Isso aqui é a minha textura de cor, então eu vou chamar de Color, para eu saber do que se trata. Eu vou manter 1024 1024, mas para não parecer que, né, eu estou só aceitando que o Blender está me passando. Lembra, eu fiz a minha conferência ali de conta, eu tomei essa decisão. Tá? Então, é uma decisão informada. E aqui, ao invés de pedir uma imagem de uma cor sólida, que é esse tipo blank, eu vou pedir um negócio chamado Color Grid. A gente tem 3 tipos de imagem. O V-Grid vai me dar um xadrezinho, cinza e preto, né? A de cinza e cinza mais escuro, que é legal para a gente ver a distorção do V, mas ele não me ajuda a identificar coordenadas no Atlas e ele não me ajuda a entender a densidade de pixels, ele me ajuda a entender só a distorção do V. O Color Grid eu acho ele mais completo. Ele vai me ajudar a ver a distorção do V, mas ele também vai me dar as coordenadas do Atlas, então ele vai me dar um mapa de coordenadas do Atlas, tanto em cor quanto em letra, e ele vai me ajudar a entender a densidade de pixels, por causa das letras que tem nele. Então eu vou ver aonde que a textura começa a borrar quando eu estiver abrindo meu V. Tá? Então eu vou usar esse Color Grid aqui. E, incrivelmente, está tudo rosa. Está tudo rosa porque a minha imagem Color Grid é essa imagem aqui. Ó.
essa é a minha imagem que eu criei, o Color Grid. Que, de novo, vai me ajudar a definir o espaço de cada asset aqui. Ó. Eu tenho coordenadas, eu posso falar que um asset vai do A1 ao D1, um outro asset vai do A1 ao H1. Né? Então, eu consigo usar as letras para definir o espaço de cada objeto que eu vou criar. E o objeto está rosa porque, na verdade, está tudo na coordenada 0. Então, a cor que está aparecendo lá é a cor desse pixel aqui. Ó. Porque está tudo na coordenada 0. Inclusive, é um método de colorização de assets, você abrir um UV num único vértice e colocar em cima de uma paleta de cor para colorir com uma cor chapada. Não funciona para a gente estar fazendo pintura de textura, mas funciona principalmente se você quiser fazer sistemas de customização de cor, porque você pode deslocar esse UV numa paleta e customizar cores. É um método interessante, eu usava ele em aulas muito antigas, eu parei de usar porque a gente tem que incentivar vocês a pintarem. Mas para Game Jam é ótimo, porque aí eu gravo uma aula de como é que faz esse processo de paleta, é muito legal. Principalmente para jogos que precisam de customizar a paleta. Para customizar a paleta é muito legal, porque você só desloca o V e ele já vai customizando as paletas de cor, é bem interessante. E é um V que você usa, tipo, todos os vértices do pedaço em um único pixel. Bem curioso. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu brinco com isso daqui a pouco. Então, eu tenho essa imagem, de novo, não tem como ver isso aqui, e eu também preciso que esse material esteja associado a todos esses objetos, né? Então, eu preciso que todos os objetos tenham o mesmo material. Como eu estou com preguiça, eu vou selecionar todos eles, selecionar a caixa por último, e fazer um processo que a gente chama de link. E eu vou pedir um link materials. Então, todo mundo vai pegar o material do objeto ativo. Então, não tem que ficar colocando material um de cada vez. Todo mundo usando o mesmo material agora. Tá? Deixa eu apagar essa 1080p aqui, não precisa dele mais não. Legal. De novo, esses objetos não têm UV. Né? Eles não têm UV, então o Blender está improvisando aqui, ele está automatizando a etapa. Mas agora eu quero começar a abrir os meus UVs e começar a distribuir no Atlas e ver a distorção. Nesse caso aqui eu vou precisar de uma interface para isso, né? Eu não quero desenhar minhas interfaces, quero usar as que estão prontas no Blender. Então eu vou adicionar um workspace chamado UV-Editing. Então tem um workspace só para isso. Olha que beleza. Estou adicionando porque eu apaguei. Tá? Geralmente vem esse espaço por padrão no Blender. Eu dei a louca, apaguei. E agora eu estou adicionando. Então é geral, UV-Editing. E aí eu vou ter, dentro do meu UV-Editing, né, o meu editor de UV aqui, que é, na verdade, um grid 2D. Tá? Esse grid 2D, ele tem coordenadas que vão de 0 a 1. Tá? Então é bom saber que eles têm coordenadas que vão de 0 a 1. Por isso que ele é quadradinho assim. E por isso que é interessante manter esse trabalho com imagens quadradas. Tá? É interessante que você trabalhe com texturas com imagens quadradas, porque você está colocando num grid que vai de 0 a 1. Ele não tem contagem de pixels. O que ele tem é, tá, você tem 1920 pixels, então o pixel de número 1920 é o pixel no valor de 1. Então, se você tem uma imagem irregular, você vai ter uma conta quebrada no seu cálculo. Você vai ter tipo, mais informação entre 0 e 1 num eixo do que no outro. Então, geralmente a gente trabalha com textura com imagens quadradas por causa disso, para facilitar a nossa conta aqui, né, de quanto eu estou deslocando dentro desse grid. Tá? E o que eu vou fazer quando a gente abre o V, né, quando a gente está abrindo o V, eu estou criando o quê? Uma cópia do vértice tridimensional nesse espaço bidimensional. Eu vou começar com a caixa, né? Eu vou começar com a caixa para abrir o V da caixa. Se eu tentar abrir o V da caixa aqui direto, né, sem fazer nenhum tipo de tratamento, né? Se eu vier aqui o V e pedir um unwrap, ele vai abrir tudo quadradinho, olha que beleza. Super fácil de identificar, né? Super fácil de entender o que está acontecendo. Né? Vou fazer de novo, ó, só para vocês verem. Ele está falando aqui que o wrap falhou. Ele não conseguiu resolver. Então ele está dando uma mensagem de erro no rodapé. Fala, cara,
eu não consegui resolver isso. Coloca uns cortes nesse modelo para eu poder entender o que você quer fazer. Né? Então, ele está avisando isso para mim. Tá? Então, todas as faces do meu cubo, né? E aí eu vou ligar a visão da textura. Então, eu vou no mesmo lugar que a gente usava lá o Vertex Color, né? No mesmo espaço que eu usava o Vertex Color, eu vou vir aqui, ó, no último botãozinho aqui, né, de visualização do modo sólido, e pedir para ele mostrar para mim a textura. E vocês vão ver que, Senhor Cristo, a caixa está super deformada, né? Olha o tanto que a caixa está deformada. E olha as tábuas, que lindo. As tábuas estão aqui, ó. Então, isso aqui é uma tábua. Né? Eu estou no 6, né? Então, esse aqui é a tábua. Isso é a tábua. Bem ruim esse UV para eu trabalhar, né? A parte maior da caixa é que tem menos detalhe, está mais distorcida. A parte menor está ocupando todo o meu atlas de UV. Então, isso não vai ajudar ninguém a pintar. Tá? E aí, só para tirar uma coisa do caminho aqui do meu UV, só para tirar uma dor de cabeça do meu UV aqui, quando a gente vem aqui no UV, eu tenho vários métodos de abertura de UV. Vários métodos. Então, o Unwrap, ele está tentando desembalar a coisa, é um método mais manual. Esses outros métodos aqui são métodos automatizados. Tá? O Smart UV, ele funciona na pressa. No desespero, ele é ótimo. Para quem está com pressa e desesperado, tá ótimo. Não funciona para a nossa aula. Mas ele vai tentar fazer o menor volume de distorção nas faces e manter o tamanho das coisas mais ou menos uniforme. Então, o tamanho das letras entre as partes aqui está mais ou menos igual. Né? Mas ele não vai fazer a melhor economia de espaço para mim, nem a melhor comunicação visual de qual parte é o quê. Então, ele não tem nenhum problema em fragmentar o seu modelo. Então, ele pode ficar ilegível na hora de pintar. Você não consegue nunca pintar ele nesse espaço. Para quem está desesperado, vai pintar só no Blender, ele meio que funciona. Para quem está precisando entregar trabalho, você está trabalhando com a coisa, né? Você está faturando seus dinheiros lá. Você tem um cliente que, vamos pôr assim, ele não paga tanto e ele pede prazo curto. E você precisa desse dinheiro? Cara, Smart UV para esse cara. Esse cara ele não está pagando para você ficar organizando o UV. O Smart UV nesse cara, pinta tudo no Blender. Vai ser rápido, mas não vai ser bom. Tá? Então, esse é o Smart UV. O Lightmap Pack, ele é feito para mapeamento de ambiente de luz. A gente faz isso na Unity. Quando a gente dá um bake do Lightmap na Unity, né, e vocês que estão aqui no segundo período, talvez já tenham feito isso na Unity, ele cria um atlas assim para os seus modelos e ele imprime um gradiente de escala de preto até branco, falando onde é claro e onde é escuro naquela iluminação. Então funciona ser tudo quadradinho assim, mas ele vai fazer sempre quadrado, independente do formato do objeto. Se eu pegar essa bomba aqui, ó, e rodar um Lightmap Pack, vai ficar tudo quadrado do mesmo jeito. Então ele desconsidera completamente a forma do objeto. Ele faz tudo ser quadradinho para o gradiente de iluminação correr bem. Então ele não está fazendo isso para poder gerar uma coisa de qualidade. E boa sorte para quem for pintar aqui, ó. Olha que beleza. Boa sorte pintando esse atlas. Não funciona para a gente, obviamente. Tá? A gente vai ter o Follow Active Quads. No caso, eu tenho esse quad aqui. Se eu pedir para ele seguir, ele vai abrir todo mundo seguindo esse quadrado ativo. A gente tem pouco uso para isso, mas um uso interessante é você deixar as coisas alinhadas. Se você está abrindo uma coisa tipo um cilindro e ele está abrindo um formato de arco, você pode ter uma face quadradinha que ele vai seguir esse quadrado e vai deixar tudo alinhado reto. Então a gente usa isso com frequência para alinhar os UVs. Tá? Se eu precisar alinhar algum UV hoje, vocês vão ver o Prod fazendo isso aqui. Eu não sei se eu vou precisar, eu tenho que abrir os UVs ainda. A gente vai ter a projeção cúbica, que vai tentar jogar cada ângulo aqui para uma direção de um eixo de um cubo.
pica coisa sobreposta. Isso é interessante quando a gente está texturizando tudo com uma textura repetitiva. Você está fazendo tudo com uma textura repetitiva, você pode usar o Cube Projection, ou o Cilindro Projection, ou o Sphere Projection. Ele vai criar uma coisa que você pode dar escala à vontade, e ele meio que repete a textura de fora a fora do modelo. Então você tem uma situação onde a textura do modelo é uma textura repetitiva, que vai cobrir o modelo todo, ou seja, não é um Atlas, não é não é um trim sheet, é literalmente uma textura encaixável, cobrindo todo o objeto. O Cube Projection ele é uma forma de você fazer isso. Tem formas de fazer isso sem abrir o V também. Tem uma coisa que chama coordenada triplanar, que está nas minhas aulas de Shader Graph. Se vocês voltarem no módulo anterior, eu falo disso. Coordenada triplanar faz uma coisa parecida e você consegue texturizar, né, com uma textura repetitiva o modelo sem ter que abrir o V. Ou então abrindo um V muito simples, nesse caso aqui. Eu ainda vou ter as projeções da visão, que vai projetar exatamente o que eu estou vendo no mapa UV. Então, a textura ficou né, encaixada. Vamos mudar o ângulo aqui. Ó. Então, ele está encaixando, projetando pelo que eu estou vendo. Tem como usar isso. Um exemplo, se você está fazendo armas para jogo e você tem a foto da arma que você vai modelar, você consegue modelar usando a imagem de fundo. Né? Então, imagina que você tem a foto da arma. Né? Imagina que você tem a foto da arma para modelar. Você modela por cima, projeta pela visão e usa a própria foto como textura. É um jeito super rápido de texturizar. Mas você tem que entender que os dois lados vão ficar idênticos, né? Ou então você vai ter que ter várias fotos e vai ter que fazer várias projeções com seleções diferentes. E objetos que têm essa lógica de simetria, né, funciona. Outra coisa é que tudo que está fora do meu ângulo de visão vai deformar de um jeito estranho. Então você tem que ficar atento que, por exemplo, no caso, se eu fizer uma arma, o topo da arma e a base da arma, eles deformariam, eles teriam uma textura esticada. O que, dependendo do tipo de jogo, se for um side-scroller, por exemplo, não tem problema. Mas se for um jogo em terceira pessoa, né, se você estiver tipo, vendo a arma pela câmera, vai ficar notável essa distorção. Tá? Então, a gente tem esses caras aqui. Dentro do meu menu de UV, os próximos tópicos são os cortes, marcar e cortar o corte, o sim. E nesse caso, eu estou sem nenhum corte marcado, mas é como eu vou abrir meu V. E no final você tem um método reset. O método reset vai pegar todas as faces, inclusive parece ter um N-gon nesse modelo, que eu acabei de ver aqui. Não sei onde é que eu coloquei esse N-gon. Isso é daquela aula de ajuste, então eu vou ter que descobrir aonde está esse N-gon. Mas ele vai resetar todas as faces. Então todas as faces vão ficar quadradas e ocupando o Atlas inteiro. E é meio que assim que a gente faz aquele esquema que eu falei mais cedo de colorir usando um pixel só e uma paleta. Porque aqui, ó, eu posso pegar e dar uma escala em 0 dessa caixa, né? E mover ela aqui e escolher qual pixel que colore ela. Então, se eu tiver uma paleta pequena com cores, eu consigo deslocar isso e escolher a cor. Eu posso fazer, inclusive, para cada peça, né? Vamos pegar aqui deixa eu dar um scroll aqui. Deixa eu pegar aqui essas tábuas aqui, ó. Eu posso vir aqui e mover esses vértices aqui para procurar uma cor nova para ele. Né? Então vamos jogar isso lá para o azul. Né? Então eu vou ter essas cores aqui acontecendo, né, nesse espaço diferente. Beleza? Então reset super útil para isso. Quero nada disso. Não quero nada disso. Aliás, não quero nada disso aqui também. Não quero esse UV. Vamos jogar fora o UV. Vamos começar de novo. Né? Vamos jogar fora o UV. Vamos começar de novo. Talvez eu tenha descoberto onde é que estão meus N-gons. Talvez eu tenha apertado o F quando eu selecionei esses caras aqui, ó. talvez. Mas não tem problema. Deixa eu ver se eu tenho Ctrl Z para isso. Provavelmente não.
Então vamos tirar esse mapa de UV e vamos fazer de novo o processo. Aqui, ó, para eu abrir esses cortes, eu quero facilitar minha vida na hora de pintar. Então tudo que for repetitivo, eu quero sobrepor. E nesse caso, dessa caixa, eu acho que eu posso pintar todas as laterais idênticas. Eu acho que eu não preciso fazer uma lateral diferente da outra. Isso quer dizer que se eu for abrir o UV disso aqui, ó, eu vou querer separar todos esses blocos aqui, ó. Eu vou querer separar todos esses blocos aqui e depois sobrepor eles lá no meu Atlas. Né? Então eu vou provavelmente querer fazer essa abertura aqui. Porque aí eu posso colocar todas essas laterais uma em cima da outra, pintar uma vez e pintar o cubo inteiro. Então esse aqui seria onde eu marcaria os meus cortes de UV. Então eu vou vir aqui, Mark Sim. E a tábua, cara, eu vou apagar todas. Foi mal. Eu quero abrir o V de uma e depois duplicar. Eu não quero ficar encaixando, não. Elas são idênticas. Então eu vou abrir o V de uma só e depois eu preocupo com isso. E aqui, ó, a minha tábua, ela é só essa plaquinha. Então ela não precisa de corte de UV. Ela já está cortada. Aqui, ela já é tipo um plano, basicamente. Então eu não tenho que fazer marquinhos nela. Tudo que tiver esse formato aberto, tudo que tiver essa parte não fechada do modelo, já vira espaço para abertura de UV. Tá? Então qualquer área não preenchida de face, já vira espaço, como se tivesse o corte do marquinho aí. Então não preciso fazer nada nesse cara aqui. Ó. Vamos abrir aqui o V usando o Unwrap. Aí aqui eu tenho todas as minhas lateraisinhas aqui, ó, meio tortinhas, né? Meio tortinhas. Eu posso viver com isso, se eu quiser, não tem problema. Tá? Não tem problema eu sobrepor e alinhar elas todas. Isso não é errado se você estiver pintando assim, tá? Não é errado. Por isso o 3D não vai te pegar, tá? Se a gente olhar aqui, a deformação não está tão ruim assim. A deformação, existe uma deformação, né? Existe uma deformação aqui, ó, mas ela não é tão grave. Mas pode ser que você queira, não, mas eu quero que seja retinho, retinho. Nesse caso, eu vou ter que cortar os cantos de todas elas aqui, ó. Eu vou ter que tirar todas essas emendas, porque é ela que está dificultando ele abrir retinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, para exemplificar, né? Vou fazer em duas faces. Vou fazer em duas faces e as outras eu não vou fazer, só para a gente poder comparar. Então, eu estou fazendo aqui, ó. Vamos fazer um mark sim. Então eu tenho esse corte aqui. A gente vai ver a diferença na hora que eu abrir aqui o V. Então vou selecionar todo mundo, Unwrap. Ele vai conseguir separar isso aqui, ó, mantendo o shape do objeto. E porque ele mantém o shape do objeto, a deformação saiu por completo. Então talvez eu queira isso para poder me livrar dessa deformação indesejada do objeto. Tá? De novo, para a caixa, era tão sutil que, honesto, né, quem é que ia perceber? Mas se você vai fazer uma coisa que é muito, sei lá, muito sci-fi, por exemplo, você precisa que as linhas sejam muito retas, ia te incomodar. Você ia ter que ficar pintando no Blender para a linha ficar reta, você não ia poder levar para o software. Então, isso aqui talvez seja uma boa estratégia. Então, vamos fazer em todo mundo. Agora que a gente viu a diferença. Está vendo como é que em alguns lugares fica torto, de um jeito que talvez o toque de alguém não permita? Né? Se alguém tiver, né, numa situação onde está tão incomodado com a linha torta que não consegue dar sequência no trabalho, então esse é um jeito de você manter a linha mais retinha, né? Reduzindo a deformação. E toda vez que você tiver uma estrutura dessa, com extrude para dentro, pensa na quina. Tem uma quina, eu posso marcar a quina para poder me livrar dessa distorção. Agora já é bom avisar que não tem como, em algum momento, o seu V vai ter alguma coisa torta que você não tem como controlar, tá? Principalmente quando a gente chegar em personagem. Personagem não tem como a gente evitar a distorção
completamente. Então já vai preparando o emocional aí. Né? Eu acho que falta só isso aqui. Opa. Então, marque sim. Eu estou sempre indo no menu de UV, tá? O atalho do menu de UV é U. E vamos lá. Unwrap. Ó, faltou um aqui, ó. Faltou alguém eu não cortei direito, ó. A diferença. Quem foi? Não faço ideia. Como é que eu vou descobrir? Bom, eu posso pedir para o Blender sincronizar as seleções, né? Se eu sincronizar as seleções, eu consigo localizar qual foi o pedaço que eu não fiz corretamente, tá? Então, marque sim. Maravilha. Agora, eu quero pegar todas essas faces aqui, ó, todas essas... Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Aqui a gente já tem umas que estão deitadas, né? Tem umas aqui que estão... elas não estão num alinhamento correto, né? Então, esse aqui, ó, tá deitado. Então, talvez eu queira vir aqui, ó, e rotacionar isso aqui, ó, 90 graus negativo para ficar para cima, tá? Então, todas as minhas faces que não estiverem no formato certinho aqui, ó, eu vou rotacionar elas. Opa, eu quero rotacionar aqui, ó. Opa, rotei de 90 graus, tá? E a seleção linkada, que é uma seleção que a gente aprendeu em Assets 1, a seleção linkada, ela tem uma opção que ela limita pelo corte de UV. Então, toda vez que eu dou aqui meu Ctrl L aqui, ó, ele está parando exatamente nos cortes de UV. Isso é uma opção. Tá? Se não estiver parando no seu computador, você pode ir lá e falar, oh, para no corte de UV. Isso facilitou bastante aqui meu trabalho agora. Né? E a próxima etapa seria eu pegar essas ilhas individuais aqui, né? Pegar essas... Deixa eu ver qual que é o método melhor para selecionar aqui. Eu não quero elas linkadas, então eu quero mudar isso aqui. Eu não quero shared location, tá? Porque eu quero poder mover elas livremente, tá? O que eu vou querer fazer é, tipo, vamos pegar duas aqui, por exemplo, né? O que eu quero é poder sobrepor assim, ó, para que todas tenham a mesma coordenada, tá? Então, eu quero fazer essa sobreposição. É difícil mirar assim, então eu vou usar o imã no modo vertex, e aí eu consigo mais ou menos encaixar certinho, tá? Então, eu vou fazer isso com todas as faces. Eu estou ficando meio bolado que ele está pegando isso aqui como se fosse emendado, mas não era para pegar não. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Grab. Está pegando todo mundo aqui? Por que você está pegando todo mundo? Select UV. Stick desabilitado. Island. Deixa eu ver. Island. Face. Deixa eu ver Vertex. Gente, agora eu tô comendo mosca. Acontece. Por que ele está compartilhando? Eu estou pedindo para ele não compartilhar. Está desabilitado. Beleza, daqui a pouco a gente volta nisso. Deixa eu voltar aqui para o meu vértice só para poder ver ele. Encaixar esse cara aqui. Não tem problema.
Deixa eu voltar para o modo face. Eu quero selecionar todo mundo que está aqui e fazer um movimento de todo mundo para cá. Meu Ctrl L está selecionando todo mundo aqui, então eu estou fazendo um box selection mesmo, tá, gente? E aí, ó. Então, todas essas peças aqui, ó, elas estão no mesmo lugar. Elas estão no mesmo lugar. Vou colocar isso lá para o topo da minha tela aqui. E vou pedir uma outra opção aqui. Então, o que eu mexi aqui até agora? Eu mexi em sincronizar a seleção com o modelo, o modo de seleção, que é semelhante ao de modelagem, e quais são as opções de compartilhamento na hora de eu dar grab, tá? Então eu não quero na hora de mover que ele grude nos vértices ao redor, tá? Então foi isso que eu mexi aqui, essas coisas que estão nessa opção, essas opções aqui. Agora eu vou ligar uma opção que é manter o meu V dentro da imagem. É o constraint dentro da imagem. Para eu poder empurrar isso aqui e não correr o risco de eu sair para fora da imagem. Travar mesmo, tá? Então aqui eu sei que ele está realmente no canto, tá? Como a minha caixa é toda de madeira, toda de madeira, eu talvez possa fazer, inclusive, a minha madeirinha coladinha assim, ó, para ocupar o menor espaço possível aqui desse UV. Se forem materiais diferentes, eu vou querer o quê? Eu vou querer uma distância entre eles, tá? Então, se as cores divergem, deixa uma margem entre eles, porque essa margem vai ser útil para que uma cor não invada a outra quando a gente der um zoom out no modelo. Tá? Mas se a cor for a mesma, pode deixar coladinho, tá? Não tem problema não. Nesse caso aqui eu vou deixar coladinho, minha caixa está aberta. O que eu teria que fazer aqui agora é duplicar essa tábua aqui, né, para poder fazer os detalhes, né? Então, como essa aula ela é ela não é uma aula de modelagem, ela é de UV, eu não vou duplicar todas as minhas tábuas, não, só duplicar uma só para vocês verem que herda, né, o V. Então, o mesmo V que eu estou vendo nessa tábua, eu estou vendo nessa tábua aqui. Tá? Então, quando você duplica também as coordenadas de UV. Tá? Então, sempre que tiver uma parte repetida, vale a pena você abrir o V e depois duplicar. Vamos abrir os outros objetos. Vamos abrir a tábua. Esse é um objeto, ainda é da família do cubo, né? Então esse ainda é um objeto que, em teoria, é simples de pensar, né? O que a gente quer geralmente nesses objetos é separar frente do resto, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou separar a silhueta aqui, ó, separar tipo uma face inteira aqui, um lado inteiro do modelo. Aliás, deixa eu abrir o V antes. Deixa eu abrir o V antes só para vocês verem. Olha que beleza. Antes de eu criar os cortes. Olha que beleza. Tudo quadradinho. Olha que ótimo para pintar. Super bom, né? Então, vamos abrir isso aqui, né? Então, eu quero separar. Então, marque sim. Para ele separar a tábua inteira aqui, ó, se eu fizer um unwrap aqui, ele vai separar, né? Ele consegue separar mais ou menos o formato, né? Eu talvez tenha pulado alguma coisa aqui, mas tudo bem. E esse lado externo aqui, talvez eu queira pegar tipo as quinas, né? Então, deixa eu pegar aqui vamos para o modo face. Tá. Então, aqui dá para ver que a deformação dessa tábua aqui, ó, ela está complicada, né?
Então, a deformação dessas laterais está complicado. Então, se eu puder separar essas laterais de alguma forma, né, se eu puder tipo, criar alguns cortes nas quinas do meu modelo, né, nas quinas do meu modelo, para tentar ajudar o Blender a abrir, né, essa lateral. Então, imagina uma caixa, eu estou cortando as quinas dessa caixa, né. Não sei se esse é o melhor lugar, tá, gente? Não sei de verdade. Mas ele vai rasgar uma lateral dessa aqui, vai manter uma distorção um pouco menor, não muito menor, né? Então, talvez eu tivesse ter pego uma área mais deformada, assim, né? Eu não quero é separar a tira completa da lateral. Eu acho que isso é demais, assim. Então, talvez eu queira só, em vez de usar esses dois cortes aqui, ó, porque eles são os cortes mais externos, né? Acho que eu vou manter aqui, ó. Aí, ó. Já ajudou um bocado aqui a deformação da lateral. De novo, não vai ficar retinho, tá? O objeto ele é todo irregular, então não vai ficar retinho, mas já ajudou um pouquinho aqui meu controle de deformação dessa parte aqui, né? Se você precisa pintar retinho, retinho, né? Não tem jeito, eu preciso da coisa reta. Aí não tem salvação não, aí você tem que separar cada um das faces, né? Não posso lidar com essa deformação. Vai estar escrito o nome de uma pessoa aqui, por exemplo. Eu não quero ter que ficar pensando na distorção, eu não quero ter que pintar no 3D. Então, nesse caso, a gente vai separar mesmo esses blocos, tá? E aí eu estou separando a base, as laterais, tá? Então, essa lateral inteira vai ser separada, essa lateral inteira vai ser separada, e o topo e a base vão ser separados também. Ou seja, eu estou separando as 4 laterais do objeto. Então, vai vir uma parte para cima, uma parte para o lado, outra parte para o outro lado, outra parte para baixo, eu passei a tesoura mesmo, né? Aí, nesse caso, ele não vai deformar nada, tá vendo? Nesse caso, ele não vai deformar nada. Nem aqui em cima, ó. Ele vai esticar essas peças, né? Então, essas laterais, esse topo e essa base, viraram esses retângulos aqui, tá? E tá ótimo. Para a tábua tá passando de bom. Não precisa fazer mais nada aqui. Não precisa rotacionar, não precisa girar. Isso é uma tábua, pelo amor de Deus. Né? Tá tudo de cabeça para cima. Maravilhoso. Não precisa fazer absolutamente nada. Talvez escala, porque eu não quero ele ocupando, né, tipo, mais espaço que a caixa, né? Então, se a gente for pensar nesses dois objetos aqui, ó, a tábua ocupa mais espaço que a caixa. Não pode. Não pode, não pode mesmo. Então, nesse caso, a gente tem que pegar a tábua e pensar que o tamanho da tábua é proporcional aqui a essa tábua que a gente tem, né? Então, a densidade dela de pixels vai ser algo próximo disso aqui. Não precisa ser preciso, tá? Se você quer precisão, então o ideal é que você faça a abertura de UV com todo mundo junto e depois organize as ilhas de todo mundo, porque aí você vai ter realmente certeza de que abriu todo mundo com a mesma escala. Mas não precisa, tá? É bem complicado você abrir um número grande de objetos ao mesmo tempo e tentar organizar aquelas ilhas. É bastante cansativo. Fazendo de pouquinho assim, ó, dá super certo, tá? Depois talvez eu queira ajustar aqui, talvez eu queira essas duas peças aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui as faces dela aqui. Essas duas pecinhas aqui, ó, talvez eu queira jogar elas lá para cima. Para poder ter esse espaço livre aqui, né? Então, se eu deixar esse espaço livre aqui, acho que já vai me ajudar. E lembrando, são objetos de madeira, então eles podem ficar coladinhos no Atlas, né?
tudo vai ficar com a mesma cor. Vamos para o próximo objeto aqui. Vamos para o próximo objeto. O próximo objeto é a bomba. Tá? No caso da bomba, é esfera. Esfera eu tenho que pensar sempre nos hemisférios. Ou eu estou fazendo hemisfério frente e costas, ou hemisfério topo e base. Não precisa complicar mais do que isso. Tá? Então, eu estou fazendo um objeto frente e costas, ou eu estou fazendo topo e base. Topo e base seria eu criar um corte aqui, ó. E na hora de eu abrir a minha esfera, olha que beleza que está o V dela. Eu vou fazer e ter o topo numa extremidade e a base na outra. Tá? Esfera não tem como você abrir sem deformação de face. Tá? Não tem como. É o problema que a gente tem com o mapa mundi. Nenhum mapa mundi que você vê plano está mostrando uma proporção real dos continentes. Não existe coerência matemática para você abrir um mapa esférico num plano. Tá? Então, vai deformar em algum lugar. É uma questão de escolha. Tá? A minha sugestão é, se o objeto vai ser visto de frente, talvez você queira realmente abrir o V separando a frente e costas. Se ele vai ser visto de topo, talvez separar topo e base. Se é um objeto que é feito soldando no meio, né, que você sabe, esse objeto ele tem uma solda no meio, ele tem uma costura no meio, então talvez você queira seguir o caminho da costura. Então, observa o objeto e vê qual que é o caminho que você prefere. Aqui no caso, eu vou separar frente, costas. Aqui em cima, eu acho que eu não quero incluir essa voltinha aqui não, eu acho que eu quero separar aqui, ó. Porque aí vai ter o quê? A silhueta da bomba vai estar mais ou menos separada para mim, ó. Então essa tampinha aqui, ela vai estar mais ou menos acompanhando. Vai deformar, aí vai parecer mais um ovo do que uma esfera, né? Mas eu acho que vai facilitar a minha vida. Deixa eu esconder esse pavio aqui, hide. Eu não tenho que preocupar, honesto, tá? Eu não preciso preocupar honesto com essa parte de dentro, tá? Ninguém vai ver isso aqui. Eu nem sei porque que isso aqui existe. Na verdade, isso aqui tem que ser tipo só o suficiente para não ficar transparente ao redor ali. Então, provavelmente uma coisa assim já daria bem demais. E quando a gente fala em modelagem, previsão de UV e textura da modelagem, é isso. Você modelar uma coisa sabendo, não, peraí, eu não vou colocar informação que vai dificultar a pintura de textura. Colocar uma face super gigante, super comprida para dentro do modelo que ninguém vai ver. Né? Ela pode ser rasa assim, ó, nenhum player jamais vai identificar isso aqui. Tá? A mesma coisa vale para o pavio. Então, o meu pavio, ele pode ser uma coisa superficial aqui, ó, ele não precisa estar afundado até lá embaixo, ninguém vai ver isso, e isso vai dificultar na hora de eu abrir para a textura, porque eu vou ter muita informação ocupando meu atlas que ninguém nunca vai ver, vou gastar pixel de pintura. Tá? O pavio, inclusive, ele é um cilindro, né? Eu posso abrir ele como qualquer cilindro, que é marcar um corte no comprimento aqui, né? E marcar a tampinha dele. Nesse caso, eu talvez nem queira separar a tampinha inteira. Deixar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a textura um pouquinho, só para vocês verem melhor o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu não cortei aqui, ó. Eu fiz a volta assim. É um teste. Se é errado, eu vou lá e corto. Se eu achar que está atrapalhando na abertura de UV, tá? Então, eu separei frente, costas e esse topo aqui, ó. Então, deixa eu dar um unwrap disso aqui. A gente vai ter a bomba. De novo, ela vai distorcer, ela ficou meio ovalada, mas eu meio que sei que isso aqui é a ponta dela, isso aqui é o corpo dela. O meu pavio aqui, ó, ele está com essa bolinha aqui. Eu podia ter escolhido uma face do meio, por exemplo. Né? Eu não preciso que o pavio seja todo retinho, tá? Eu não preciso. E eu não preciso dele ali. Eu também não preciso disso aqui, eu posso colocar aqui, ó, para ocupar menos espaço.
Vamos ocupar o mínimo de espaço possível. De novo, isso aqui é uma escolha, tá? Se você quiser deixar isso tudo reto, não, mas eu queria que fosse tudo retinho, né? Eu queria que todos esses pedaços fossem retos. Nesse caso, né, a gente pode fazer o alinhamento manual, né, que seria eu pegar cada um desses loops aqui e dar uma escala em x igual a zero. Aqui escala em x igual a zero. E aqui escala em y igual a zero. Eu também posso, no caso dessa peça aqui, ó, selecionar a volta disso aqui, né? Selecionar. Vamos selecionar. Deixa eu, cadê vamos selecionar a volta desse cara aqui. Né? Selecionar essa face que está reta aqui, ó. E pedir para ele fazer o follow a partir dessa face. Então, se eu falar assim, follow active quads aqui, ele vai fazer tudo retinho. Ó. Então, o follow active funciona nessa hora. Você tem a face que você sabe que é a face retinha, e fala, beleza, então de eu alinhar todas elas, assim, segue esse quad. O que aconteceu aqui? Eu desencaixei esse camarada aqui, ó. Não é um problema. Né? Agora eu posso, inclusive, colocar ele para cá. Né? Vamos colocar ele para cá, né? Tipo, para baixo. E seja o que Deus quiser. Né? Tipo, não é um problema. Ou então, se eu quiser fazer bonitinho, né? Fazer ele encaixado com o topo, né? Mesma coisa, eu posso vir aqui usar essa aderência de vértice aqui, ó, para grudar ele, sei lá, mais ou menos no meio aqui, ó. Não tem problema nenhum. Isso aqui é um V bastante razoável, exceto pela escala, que obviamente, né, na hora que a gente vê aqui, ele é maior do que todas as outras coisas, né? Então é bom eu fazer o meu trabalho aqui de ajustar a escala dessa bomba, pensando que ela vai ter que ser proporcional, né, à caixa, né? Então eu tenho que pensar que era proporcional à caixa. E aí, vamos voltar aqui na textura para explicar para vocês um termo. Vou falar ele, vocês rezem para entender como é que isso é escrito. Texel Density. Texel escreve assim, ó, Texel. E Density é de densidade, tá? Que é a densidade de pixels na malha. Né? Quantos pixels eu estou impondo na malha. Aquelas letras que eu coloquei aqui, ó, elas meio que servem para eu ver isso, ó. Que beleza, aqui, ó, tá vendo que as letras são do mesmo tamanho? Mas tá vendo que esse D aqui está bem maior? Então quer dizer que eu tenho muito mais pixel por polegada aqui, muito mais pixel por centímetro aqui do que aqui. Então quer dizer que a densidade de pixels é diferente, então o texel density é diferente. O texel density é essa densidade. O ideal é que essa parte, que é a parte principal da minha bomba, tivesse a mesma densidade de pixels que tem aqui. Então, quando eu der escala aqui, para não parecer que é aleatório, eu às vezes vou aumentar um pouquinho mais, pensando que, não, mas espera aí, eu quero que a densidade de pixels seja mais próxima. Como a esfera, ela reduz aqui para cima, eu quero um meio termo, tá? Então, eu estou pensando que aqui, ó, nessa altura, vai ser mais ou menos a mesma densidade. Né? Ou seja, na média aqui. Tá? Então, é isso que eu estou lidando de densidade de pixels aqui. Tá? Então, vai estar maior aqui, vai estar menor aqui, mas no meio do caminho vai estar com a média. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai preocupar quando estiver abrindo os UVs. Que a gente não tem objetos com densidade de pixel muito diversa. E por isso que é legal você ter objetos que têm um tamanho semelhante entre si, não idêntico, mas um tamanho mais aproximado, porque você consegue achar mais fácil essa densidade.
Se você tem objetos muito diversos, nossa, o trabalho para você ver aquele objeto pequenininho, ver que a densidade de pixels está igual do resto, vai ser sofrido. Tá? Se eu quisesse, eu poderia sobrepor metade Deixa eu ver uma coisa. Eu não sei porque ele está selecionando todo mundo. Nem está junto. Eu poderia sobrepor a bomba, eu podia fazer ela simétrica, né, se eu quisesse, selecionar toda essa parte aqui e sobrepor aqui, tá? Então, de novo, isso não é errado, a polícia do 3D não vai reclamar, tá? Eu posso, inclusive, fazer espelhado também a letra, se eu quiser, se eu não quiser manter legível, não vai preocupar com isso, né? Mas isso quer dizer que eu tenho mais espaço no meu Atlas, tá? É o preço da simetria. A coisa é simétrica, mas em compensação eu tenho mais espaço. Se não puder ser simétrico, é a vida. Né? Mas, então, esse foi a minha bomba. Vamos abrir a estrela super fácil. Estrela super fácil. Ela tem uma simetria de frente e costas, então eu posso cortar só no meio aqui. O que talvez eu queira fazer é também fazer o corte dessas pontinhas aqui, ó. Né? Então, do mesmo jeito que na caixa, eu posso querer fazer isso aqui abertinho para deformar menos, tá? Então, isso aqui é para reduzir a deformação. Vamos fazer 100 primeiro, para a gente ver a deformação. Né? Então, vou dar um unwrap aqui, ó. Então, não é grave, não é necessário, né? A gente vai ver que existe uma deformação aqui, ó. Existe uma deformação acontecendo aqui, mas que, vamos ser honestos, ela não é zero importante essa deformação. Ela realmente não vai afetar o processo. Dá para ser simétrico também, eu posso fazer a sobreposição de frente e costas da estrela. Tá? Mas vamos ver a diferença se eu marcar esses cortes das quinas. Né? Eu quero das pontas, tá? Eu não quero fazer nas dobrinhas internas, não. Acho que só das pontas já me ajuda demais. Né? Se eu fizer dessa dobra, um V vai sobrepor o outro, ele vai desdobrar para dentro. Então, eu quero só nas pontas mesmo. Vamos fazer, né? Eu falei, vamos fazer, né? Vamos fazer aqui só para a gente poder ver. Né? Aonde eu não marquei, né? Ele fica bonitinho aqui. Se bem que até que ele não detonou muito não. Aqui, ó. Tá vendo? Esse corte aqui, ó, é esse corte da parte de dentro que eu fiz. Então ele sobrepõe uma parte na outra. Então quando a parte for côncava assim, isso é côncavo, né? Isso é côncavo ou é convexo? Quando é para dentro assim. Vamos fingir que é côncavo. Quando for côncavo, assim, quando for para dentro, você não marca esse corte. Ele não vai ajudar você a modelar. Então, unwrap. Aqui eu vou querer provavelmente né, ou uma rotação ou uma escala aqui, né? Então, para encaixar do outro lado. Então, deixa eu girar isso aqui para poder ver a minha estrela sem estar torta, né? Então, aqui, ó, escala em x menos 1. Beleza. E aí, vamos ver essa outra parte aqui também, ó, Ctrl 1, rotate. Aqui eu vou ter que desabilitar o constraint, porque ele não está permitindo que eu gire mais o meu objeto. Eu preciso girar ele um pouco mais. Ah, esqueci uma ponta.
Eu esqueci uma ponta. Ou não. Vou dar uma wrap de novo. Aí. Agora sim. Vamos dar um de frente. Vamos girar até a letra ficar em pezinho assim. Né? Eu quero poder ler a coisa, né? Tipo, opa, a letra em pé assim. Né? Ah, meu mouse tá dando uns pulos tão grandes. Aí. Vou fazer a mesma coisa. Aqui escala em x-1. Mesma coisa. Escala em x-1. E aí eu posso sobrepor isso aqui, né? Eu posso sobrepor esses dois objetos aqui. A minha rotação não ficou precisa, né? A minha rotação aqui ela não ficou precisa. Vou girar isso aqui a partir do meu cursor. Aí, tá ótimo. E aí, mesmo problema com as outras, não é? Qual que é a densidade de pixels que eu preciso disso em relação à caixa, né? Então, eu sempre vou usar a tábua e a caixa como referência, né? Então, eu quero essa letra no mesmo tamanho dessa letra aqui, ó, né? Então, eu tenho que reduzir ela um pouquinho, né? Aqui, no meu Atlas. Não sei onde é que eu vou encaixar isso. Vamos entrar em todo mundo aqui, ó. Pá, pá, pá. E aí, uma última coisa que eu estou fazendo aqui, gente, eu estou tentando manter, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou tentando manter uma forma quadrada aqui. Se eu mantiver uma forma quadrada, depois eu posso dar escala para preencher meu Atlas, tá? O foguete vai ser o desafio de Bikman aqui. Né? O foguete, para eu fazer a imagem ficar realmente quadrada, eu teria que pensar que o meu foguete ele vai estar mapeado usando essas extremidades. Não é um problema tão grave, mas talvez isso quebre um pouco a minha organização de Atlas. Talvez eu tenha que mudar as coisas de posição. Eu penso que faz mais sentido eu pegar a minha tábua e fazer isso com a tábua. Então, talvez essa tábua aqui, apesar de eu gostar dela coladinha com a minha caixa, talvez eu tenha que mover para que ela seja a coisa comprida do meu Atlas. Tá? Eu tenho 5 objetos e eu tenho que pensar nessa distribuição. Tem que pensar assim, não, eu tenho, sei lá, 4 objetos que vão estar ocupando uma área mais ou menos quadrada e um objeto vai estar ocupando uma área comprida. Então, se você tiver 10 objetos, 8 objetos, 20 objetos, o pensamento é o mesmo. É tipo, tá, qual que é a área que cada um está ocupando, tá? Então, eu quero fazer o máximo possível para ocupar esse Atlas, tá? Então, o foguete tem o mesmo problema da caixa, né? Ele tem essa peça aqui, que eu vou querer abrir o V uma vez só dela, então eu vou apagar os excessos. Né? Então, vou tirar isso. Ela é basicamente um cilindro, né? Então, vou tirar essa tampa. Vou tirar essa base aqui. Talvez eu queira fazer frente e costas. Talvez eu queira fazer frente e costas, fazer uma certa simetria aqui, ó. Isso não é ruim. Não é ruim eu fazer isso, tipo, frente e costas e manter uma simetria. Eu vou ganhar bastante espaço de UV se eu fizer assim. Talvez eu consiga fazer ele ficar comprido por causa disso, tá? O que quer dizer que essa parte de baixo aqui, ó, ela vai ficar circular. Talvez eu precise separar o quê? Essa parte de dentro, porque é ela que vai ficar espremida, né? Ela que vai ficar encolhidona. Então talvez eu queira separar só para ela não ficar tão espremida e ela é a parte de dentro. Então, marque sim disso aqui. No caso da asa, né, eu posso separar
Vamos separar aqui essa parte inteira de trás. Marque sim. E a parte da frente eu vou fazer como eu já fiz com a caixa. E separar as quinas também da coisa, né? Então eu quero separar essas duas quinas aqui. Vamos ver como é que fica esse corte. Tem alguma coisa que está repetida aqui, ó. Eu tenho um problema de modelagem aqui, ó. Tem um problema de modelagem. Esse é o arquivo que eu uso para aula de ajuste de modelagem, gente. Então, às vezes, a gente deixa alguma coisa para trás. Mas acho que dá para entender, ó. Isso aqui e isso aqui eu posso sobrepor, eles são idênticos, né? Isso aqui e isso aqui é a ponta do foguete, né? Isso aqui e isso aqui é a asa. Isso aqui é a parte de baixo do foguete, isso aqui é a parte interna. E isso aqui, Senhor Cristo, o que será isso? Vamos descobrir. Opa. Vou Ctrl L aqui só para eu ver. Nossa, está na base. Gente do céu. Aqui, ó, quando a gente descobre erros de modelagem tarde demais, tem uma outra forma aqui, ó. Tem outra, tem um corte adicional aqui, ó. Então, peraí. Merge. By distance. E ele não pegou, ó. Ele não pegou esse aqui. Então, vamos aumentar a distância aqui, ó. Ele está perto, 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 mas não está em cima. Vamos ver. Ó, sumiu aquele disco. Cara, se aparecer uma coisa no seu mapa de ver que você não sabe o que é provavelmente um erro de modelagem. Arruma ele. Ele está ocupando espaço do Atlas, ele está dificultando sua vida. Tá? Aqui eu acho que deu para entender que esse processo aqui vai ser o mesmo, né, do que a gente fez até agora, né? Eu vou sobrepor partes que são idênticas, né? Opa, eu quero aqui. Selecionar todo mundo. Então, eu vou sobrepor partes que são idênticas, né? Mesma coisa com esse camarada aqui. Esse aqui eu vou fazer igual a estrela e vou fazer virar para cima, né? Então, vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. E vou sobrepor também essas duas peças aqui. Deixa eu rotacionar isso aqui também. Cursor. Então, um rotate para sobrepor. Se eu precisar juntar as coisas na marra, tá? Não, se a variação for sutil assim, você pode realmente só dar o grab de cada um dos vértices para poder juntar, tá? Então, assim, isso aqui não é o fim do mundo, você pegar tipo, uma peça e juntar com a outra, né? Você fazer tipo, a aderência dessas duas peças aqui. Né? Uma outra forma de fazer isso é com escala em zero, tá? Então, se você pegar vértices que estão próximos e dar escala em zero, opa, no cursor não, né, galera? Um ponto médio. Escala em zero, meio que ele vai funcionar igual o snap, né? Então, escala em zero. Escala em zero. Escala em zero. E assim por diante, tá? Essas duas peças aqui, mesma coisa, eu vou querer sobrepor um lado do outro. Escala em x menos 1. Ctrl L, grab.
E aí, não, eu posso rotacionar isso aqui e fazer o ajuste, mas às vezes a preguiça fala mais alto, tá? Então, quando a preguiça fala mais alto, eu vou só fazer as aderências aqui, né? Então, isso aqui é a asa desse foguete, né? Pela lógica, essa parte aqui fica embaixo, né? Então, por onde eu queira colocar ela próxima aqui, essa parte é a parte de baixo. Isso aqui vai ser a lateral aqui. E isso aqui vai ser a parte de cima, né? Isso aqui vai ajudar quem for pintar a mais ou menos localizar as coisas. Estou colocando mais ou menos na ordem que acontece. Mas pode ser que por causa de espaço você queira fazer as asas encaixar aqui de baixo junto, né? Então isso... Quem está selecionado aqui? Grab. Então, talvez você queira mudar a posição das coisas por causa disso, tá? Então esse é o foguete. Mesma questão de densidade de pixels, né? A letra desse foguete tem que ser mais ou menos o tamanho da letra dos outros, né? Então eu tenho que dar uma escala aqui até que a letra seja mais ou menos parecida. E aí eu vou jogar ele para cá porque eu meio que já sei que esse é o espaço mais vazio do meu Atlas. Etapa final, antes de eu ir para a pintura, eu pegar todos esses objetos aqui, ó, né? E ajustar isso dentro do meu espaço. Gente, eu deixei um pedaço da estrela de fora. Gente, que doideira. Deixei um espaço da estrela de fora. Então, vamos lá de novo. Body select. Então, distribuir isso aqui da melhor forma possível, né? Depois que eu tiver com tudo isso aqui mais ou menos alinhado, o V manter o limite para os limites da imagem, vou tirar essa escala aqui, vou tirar esse negócio aqui e vou dar uma escala, tentar ocupar o máximo de espaço possível, tá? E aí o que eu falei, se vocês conseguirem arranjar onde ocupa mais espaço ainda, né, se você consegue deixar menos vão, melhor, tá? Eu sou vítima do negócio que chama tempo de aula. Então eu tenho que ir encerrando aqui a minha gravação, né? Eu tenho que começar a arrematar, então eu não vou ter tempo de fazer esse ajuste, mas saibam que esse é um ajuste desejável, tá? Tem como fazer meio automágico. Eu vou fazer automágico, mas pode não dar certo. Então, se você consegue fazer manual e já fica pronto, mas a gente tem, dentro de UV, um processo que chama Pack Island. O problema do Pack Island é que se você errar a configuração, você vai perder tudo que você fez. Todas as sobreposições vão para o saco. Tá? Então, por exemplo, eu rotacionei várias coisas, não foi? Eu não pus tudo em pezinho? Então eu não posso mudar nenhuma rotação. Assim, se eu mudar a rotação, ele vai tirar tudo que eu fiz ficar em pé, eu vou torcer para poder encaixar. Tá? Eu sobrepus várias peças, então eu tenho que pedir para ele dar um merge em tudo que está sobrepondo, para eu não perder as coisas que eu estou sobrepondo. Senão ele vai separar tudo. Inclusive, talvez fosse melhor eu ter feito aquela pontinha do foguete mais bem feita antes de fazer isso. Mas, né? Então, se eu der um pack aqui, ele vai recalcular. Não ficou muito melhor do que o meu. Não ficou muito melhor, se a gente pensar o tanto de área que está vazia aqui. Mas é um processo que talvez funcione para o seu trabalho, então eu acho importante mostrar. Né? Se eu for comparar o meu ajuste com o dele,
Ele ganhou alguns pixels, então as coisas cresceram um pouco. Então tem um pouquinho mais de pixel de pintura. E isso é legal. Mas eu perdi algumas coisas que talvez eu prefira fazer manualmente, porque eu perdi, por exemplo, a madeirinha está toda junta no meu. E isso ele não vai manter. Então talvez valha a pena, no meu caso, né, eu reposicionar algumas coisas para ganhar essa escala na mão. Né? Então talvez valha a pena, por exemplo, eu pegar essas peças aqui e eu abaixar essas peças para cá, do foguete, né, para poder ter um espaço maior ali. Então, colocar aqui, por exemplo, e aqui essas peças, me diz que eu posso fazer uma... Deixa eu pôr meu cursor aqui. Agora eu estou melhor que o deles. Agora eu estou melhor que o deles. Tá? Eu ainda consigo fazer mais, mas eu não acho necessário, né, para a aula de hoje. Também pode ficar um pouco overkill eu ficar eternamente no Atlas tentando achar o espaço perfeito, então bobagem, bobagem. Se você cobriu bastante da área, né? Ficou um quadradinho aqui, cabe um outro asset aqui, beleza, vamos acreditar que cabe um outro asset. De mal a mal, eu cobri a largura inteira, a largura está toda coberta, sabe? As diagonais estão quase todas cobertas, sabe? Então, eu tenho essa área livre, né? E eu tenho essa área comprida livre, né? Então, eu tenho desse grid, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços vazios, né? Tá bem ok, né? Considerando que isso vai, né? Eu tenho 8 vezes 8, né? São 64, é isso? E desses 64 tem 9 espaços que eu não peguei, então eu estou pegando a maior parte, eu estou pegando bem mais da metade, né? Estou pegando uma porcentagem muito alta. De novo, dá para pegar ainda mais, um pouco ainda, mas acho que isso aqui está ok. E aí isso aqui já está pronto para a próxima etapa de pintura. Né? Então, se fizer um bom UV assim, né, a próxima etapa de pintura fica bem mais fácil, inclusive para edições futuras. Tá? Então, isso aqui é uma boa abertura de UV. Tá? Alguma pergunta, pessoas? Eu tenho uma que não está muito relacionada com essa parte do conteúdo, mas é uma coisa que enquanto eu estou modelando qualquer objeto me incomoda, que é quando a gente dá o mark sharp, ou até mesmo esse mark sim, e no modo edit, quando você quer selecionar as edges, ele fica por cima da seleção, então fica meio difícil de ver. Você pode desligar esses overlays. Você tem as opções de overlay aqui, né, as configurações de overlay. Tá? Você pode pedir quais marcas você quer, quais opções de marcação você quer. Aqui você tem separadinho Crease, Sharp, Bevel e Seams. Então, se você tirar isso aqui, ó, então, todas essas marcas, essas aqui também existem, tá? Elas também são marcas, elas não estão aqui, mas essas aqui são marcas de... É um negócio que chama Freestyle, né? Que é um negócio para fazer desenho, linha 2D em cima do modelo 3D, tá? Então, todas essas marcas aqui, ó, elas colorem o seu edge, e eu concordo, às vezes vai ser difícil você ver a seleção por causa dele. Você pode desabilitar isso aqui temporariamente. Quando você estiver trabalhando especificamente com essas partes, você liga de volta. Tranquilo? Então, sim, isso é um problema real. Isso é um problema real. Muita informação e ela se sobrepõe. Tá? Então, gente, para quem está vendo isso gravado, tomara que tenha sido uma boa soneca. Obrigado para quem está vendo isso aí. Para os alunos que vieram assistir aqui, brigadão. É essa a nossa aula de UV.